peixes, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Quase derrubei tudo aqui. Eu sou a Michelle e você tá no canal Voz de Avalon, semanalmente vídeo para todos os signos. Aos novos e novas, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Peço, caso vocês se identifiquem com a minha energia, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Curtir, comentar e compartilhar é sempre muito importante para ajudar o canal a crescer, tá? Peixes, a leitura é geral, não vai bater com todo mundo. Pode inverter os papéis ou espelhar a leitura. E claro, pega somente o que for para vocês, tá? Não fluiu, não bateu, soltem para o universo, que pode ser para outra pessoa. Tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, o que você quiser. Quem quiser me seguir lá no Instagram é a Voz de Avalon. E informações sobre leitura particular, formas de apoiar o canal. Eu faço ali as leituras no âmbito financeiro, amoroso, espiritual, leitura completa. Tem que mandar mensagem no número que tá aqui na descrição, tá? E para os atendimentos da Milene, né, que ela faz ali mesa radiônica, divórcio energético, ela tá com alguns combos de proteção, limpeza, financeira e amoroso, se eu não me engano. Tem o Instagram dela aqui, tem que mandar mensagem e se provar que é meu inscrito, ela faz um valor ali especial para vocês, tá bom, peixes? Bora lá. Boa sorte. Esse é o tarô dos druidas, tá? Eles são os 22 arcanos maiores junto com o Ogan. Solteiros de peixes, por favor. Temos a soberana, que é a imperatriz. Relacionamento para peixes, por gentileza. Peixes, relacionamento, por favor. Essa não veio para ninguém, o julgamento. Para ninguém veio para vocês agora. Financeiro e profissional para peixes, por favor. Um monte aí não dá. Essa aqui veio para um monte de gente. Que é a roda da fortuna. Energia geral para peixes. São duas, né? Duas dá para aceitar. Quase que eu deixo voar longe, gente. Eita! Fundo de deck, essa aqui veio, hein? Putz, olha, pendurado. Que é 1000, hein? E aí, o que temos aqui, né, peixes? Vocês tendo que ter uma atenção especial com vocês, cuidado com pensar em excesso nos outros, tentar ajudar muito os outros, tá? Por quê? Porque vocês têm a vida de vocês para cuidar também, né? Ora bolas. Às vezes a gente faz um super esforço para cuidar do outro, mas quem faz o esforço para cuidar de vocês quando vocês necessitam? Tá? Então aqui tem esse ponto de atenção. O que eu tô pegando aqui? Algumas pessoas de peixes se sacrificando, se doando em excesso em prol do outro e tendo que ter cuidado para não esbarrarem com a ingratidão. E como a minha mãe diz, né? A ingratidão é o preço de um favor não merecido. Vamos de Celtic Tarot ou Celtic Tarot, né? Solteiros de peixes, por gentileza. Temos a imperatriz aqui, tá? Cavaleiro de ouros. Traga mais. Ui! Justiça, energia de Libra. A justiça tá vindo bastante nessas leituras, viu, gente? O mago no fundo de deck, já ia embaralhar de novo. O mago no fundo de deck. Gente, hoje é o 6º vídeo que eu tô gravando, então vocês imaginam, né? 8 de paus. Existe aqui um processo de acelerar peixes, alguma coisa que vocês têm a receber. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Embaralha mais.
6 de espadas no fundo de deck. No fundo de deck não, que caiu o fundo de deck eu deixei o mago, tá? Vou deixar a câmera do externa aqui coisando, porque eu tô esperando uma coisinha. Bora lá. Temos aqui a soberana, que é a Imperatriz Kongort, que fala de colheita, tá? Não é à toa que ela tá com seu ramozinho de trigo, gravidíssima, bem plena, bem bela. O foco foi com os deuses, já faz umas 2 semanas. Acho que quando eu ampliei a tela para vocês terem uma visão maior, o foco se foi. Eu sinto vocês nessa energia do Cavaleiro de Ouros, tá? Não se apeguem a signo, peixe, se apeguem a energia, tá? E aqui, eu cismo que tá torto. A gente tem essa figurinha que tá ali lutando, batalhando para conseguir alcançar algo aqui. Eu sinto que vocês precisaram sair de uma situação, deixar alguma coisa para trás, mas ficou algo em aberto aqui. E aí, nesse algo que ficou em aberto, é como se vocês tivessem essa coisa do reaver. Tá? Então aqui é como se, poxa, eu tive que sair, eu tive que partir e algo ficou para trás. E você consegue reaver isso que ficou para trás. Tá? Então aqui, pensa bem. Você vai ter que ter um jogo de cintura, ter uma lábia para conseguir reaver alguma situação, tá? Pode ser que você queira aqui também, peixes, o perdão de alguém que você abandonou, deixou para trás. E aí você tem que ir lá conversar, tá? O mago traz essa figura também, tá? Então aqui, por exemplo, se você tá querendo perdão de alguém, aqui é hora de você buscar. Porque a justiça aqui, com 6 de espadas, é como se alguém deixou para trás uma situação inacabada e precisa voltar para finalizar. E ter uma colheita positiva. Se você não é a pessoa que precisa pedir perdão, alguém volta na sua vida para te pedir perdão. E quer um conselho, perdoa. Porque assim, a sua colheita próspera, ela depende desse perdão. Tá? Ela depende disso. E aquilo que eu sempre falo, o perdão não é porque a pessoa merece o perdão, é porque você precisa de paz. Agora, se você reconhece que você precisa pedir perdão a alguém, não tenha vergonha, orgulho de ir lá e pedir o perdão, não. Aqui tem um perdão sendo dado. E o perdão liberta para uma colheita próspera. É a melhor coisa que vocês fazem aqui. Tá? Pode ser um pai, uma figura de um pai que queira pedir perdão para você. Perdoa. Pode ser uma mãe querendo buscar esse perdão. Perdoa.
Ah, mas me magoou. Não interessa. E não é sendo grossa com vocês não, tá, gente? Pelo amor dos deuses, não é isso. Quando eu falo não interessa, não é querendo ser grosseira. É que assim, gente, dessa vida, o que a gente leva são as nossas ações. E, de novo, o perdão não é porque a pessoa merece o perdão, mas você merece paz no seu coração. Tá? Relacionamento para peixes, por favor. Lembrando que o julgamento tá aqui e o julgamento tá aqui, meu Deus. Gente, é sério, ó. 20. Temos foco? Não, mas temos judgment, temos julgamento. Temos a estrela aqui. Peixes, existe nossa, 8 de ouros no fundo de deck. Um profundo, assim, é profundo do profundo do profundo despertar espiritual que vocês vivenciam através de uma situação de dor. O chamado aqui, que é o julgamento, ele está atrelado a Quarte. Tá? Então aqui o Quarte, ele fala dessa coisa das dores, né? Da necessidade da cura. Tanto que temos aqui um galho de macieira prateada e temos a ilha de Avalon aqui, que é uma ilha de cura. Então, algum momento que vocês passaram ou vão passar de profunda dor, que traz aqui um despertar de consciência, como se a espiritualidade, às vezes, gente, não é o ideal, tá? Mas às vezes acontece. Quando não somos, quando a gente não busca o despertar espiritual pelo amor, ele vem pela dor. Mas tem um propósito. A sua elevação consciencial. Tá? Então aqui, por mais que a gente pense, mas eu não queria que fosse tão dolorido, mas às vezes é. Entendeu? Às vezes é dolorido e vai fazer com que você saia da zona de conforto. E, gente, vamos parar de se iludir com o despertar espiritual, tá? É dolorido, sim. Tem um meme, né, que tem assim, como eu acho que o despertar espiritual é? Aí tem a carta do sol, linda e maravilhosa, assim. Como que é realmente a torre, ó? Eu estou passando por um agora. Agora que eu não sou mais CLT, agora que eu sou 100% de vocês aqui, eu estou passando por um processo péssimo, né? Mas enfim. Aqui é para sair da zona de conforto, que eu sei que não está confortável, mas é para que haja a dedicação no seu trabalho de automelhoria, que eu preciso passar, você precisa passar, fulano precisa passar, ciclano também precisa passar. Todos nós, sem exceção, precisamos passar. Mia, até quando? Até o fim dessa vida, e da outra, e quantas vidas a gente tiver. Ninguém tá imune, gente. E muitas vezes, se a gente, como eu falei, não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Entendeu? Então é muito sobre isso. Às vezes a gente não entende por que que... Eu vou dar um exemplo que eu espero que não seja o de vocês. Por que que a nossa mãe partiu? A minha mãe tá viva, graças aos deuses. Eu tô falando assim, por que que a mãe partiu? Por que que o pai partiu? Por que que eu fiquei muito doente um período? Por que que eu perdi aquele emprego que eu gostava tanto? E etc, etc, etc. Por que que aquele casamento de anos não deu certo? Despertar espiritual. Aquela situação
que você estava confortável e lindo e pleníssimo, não te colocava para buscar uma expansão consciencial. Porque assim, você estando casado ou não, você estando solteiro ou não, independentemente, vou pegar uma runa para vocês que eles pediram, tá? Precisamos sempre buscar, peixes, a nossa elevação de consciência, tá? Não tem para onde correr. Hiera é a runa da colheita. Então, para que você tenha uma colheita próspera, tô tentando ver onde a luz não bate tanto, mas é uma pedra, né? Parece aquelas blogueirinhas que mostra maquiagem. Para que você tenha uma colheita boa, peixes, é preciso uma dedicação aqui. Sem isso, gente, não tem como. Você colhe o que você planta. Sabe quando você fica pensativo se você falou a frase certa? Tipo, você planta o que você colhe? Às vezes eu dou dessa, aí eu paro. Eu tenho essa coisa de trocar às vezes, então perdoem, tá, gente? Não é por maldade. Juro por tudo que é mais sagrado, não é. Então aqui a gente colhe o que a gente planta, tá? Aí eu aqui pensando de novo, tô falando certo? Tô. O julgamento é para dar esse chacoalhão. Muda o seu direcionamento. Se cura, mas pensa diferente e faça o que é certo para você. Aqui é para que você trabalhe dentro de uma linha espiritual, tá? Pode ser um chamado para uma religião, uma filosofia, tá? Vai de você. Sempre vai de você, peixes. Você tem livre-arbítrio. Mas eu sinto que aqui, com o chamado, com o julgamento e a estrela, tendo um 4 de espadas e um 8 de ouros, eu posso ser muito franca. Existe aqui, peixes, pessoas que se comprometeram nesse despertar antes de nascer e não estão cumprindo. Houve um comprometimento aqui, não, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou entrar numa religião, eu vou fazer tal coisa, e chega aqui e não faz. E não é não fazer porque eu não quero, é porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem isso, tem aquilo. A gente coloca tudo na frente do nosso espiritual. E aí eles estão assim, lembra que você prometeu um acordinho ali antes da reencarnação? E aí? E você tá ali, 4 de espadas. Aí chega uma hora que, pá, dá um sacode. Esse comprometimento, ele foi antes de reencarnar. Por isso essa cobrança, ela vem nesse chacoalhão. É pro bem, tá, peixes? Não fique devendo nada para a espiritualidade, porque a cobrança é tensa. Eu sinto que isso aqui é uma cobrança, tá? E por fim, aquilo que você cumpre nesse despertar beneficia vocês de qualquer forma, tá? Então não se sintam aqui, sabe, porque vai ser ruim. Não, no fim vocês tiram um proveito bom, tiram um ensinamento, vocês aprendem muita coisa aqui. Expansão de consciência de novo, não vou florear, dizer que é lindo e maravilhoso, mas não é de todo ruim. Ele passa pelos seus períodos difíceis, tá? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tá bom? Financeiro e profissional para peixes, por favor. Cavaleiro de espadas. Eita, nozes, calma, gente. Caíram mais 4 cartas. Pera lá. Força, lua, ó. Sacerdotisa e temperança, 3 arcanos maiores. Torre. 4 arcanos maiores. Isso aqui tá do balacobaco. Cavaleiro de espadas e 4 de paus aqui. Bora lá. 4 de paus aqui. Quando a gente vê a roda da fortuna, que aqui está como a tecelã. Nossa, gente, foi sem querer. Acompanhado de Neon,
fala de algo que está sendo colocado como destino. Ele está tecendo aqui. A tecelã lembra as nornas na cultura nórdica, né? Que são as tecelãs, as fiandeiras do destino. Passado, presente e futuro. São 3. Aqui a gente tem essa gentil senhorinha fazendo o seu trabalhinho aqui. Então aqui, o que acontece? Quando a torre vem e, por exemplo, ela tira você do seu eixo de estabilidade financeira, que às vezes nem tá tão estável assim, mas tira você desse parâmetro, tá, peixes? É para que algo maior venha, algo melhor, tá? O que eles estão falando aqui? Para algumas pessoas, aquele trabalho, aquele curso, não era compatível com o que você precisa. Então, você precisa de algo maior. E o que eu sinto aqui era um certo medo de dar o próximo passo. Então, por exemplo, tá numa empresa e sabe que ganha pouco, sabe que tem uma outra empresa que paga mais, olha eu confundindo as palavras, desculpa, que tem aquele concurso que abriu lá, que paga melhor, ou que você tem um caminho na espiritualidade, mas existe o medo de arriscar. E o medo, peixes, ele paralisa. Tá? Então aqui tem pessoas que, pela questão do medo de arriscar, elas não se movem. E aí a torre vem para tirar você dessa zona do conforto. Você não vai ficar aí não, meu querido. Tchau, minha querida. Esse lugar não é para você. Acabou. A torre tira aquilo que não vale a pena, que não presta, vamos ser sinceros, tá? A temperança, ela traz aqui uma questão de metamorfose, de alquimia, de transformação. O que eu tô pegando aqui? Pessoas trazendo um aspecto de mudança profissional. Mesmo que seja gradativo, existe esse aspecto de mudança, tá? Pessoas que estão saindo do CLT, indo pro trabalho com a espiritualidade, indo pro seu tarozinho, pro seu oráculo, pro seu baralho cigano, etc, etc, etc. Indo pro seu lado de mesa radiônica, reiki, piriri, pororó. Não indo para o lado espiritual da coisa, mas estão projetando em silêncio essa mudança financeira, com foco, determinação, com força, mas com a boquinha fechada. Cavaleiro de espadas. Ninguém tira, uma vez que aquela situação que não é para você é tirada de você e você mira no objetivo, ninguém tira você desse objetivo. E que bom, né? Que bom. Porque o cavaleiro de espadas aqui, ele vai com garra, ele não tem distrações. E é como se você fosse orientado pela espiritualidade a cumprir a sua missão, se for espiritual, né? Se você está recebendo um chamado para trabalhar com a espiritualidade, eu falo trabalhar, gente, trabalhar remunerado, tá? Porque tudo é troca. Só que para, por enquanto, você manter em silêncio. Porque tem estabilidade nesse novo caminho que você está seguindo. E tem mesmo, ó. E se eu tirar o 4 de paus, olha a roda da fortuna aqui de novo. O arcano 10, tá? Will. E ela tá até gravidinha aqui, ó. Então, nessa mudança, tem um caminho extremamente próspero aqui para você. Mas, de novo, vai de você. Tá? Vamos para a energia geral para peixes, por favor.
de espadas, a morte com temperança. Bora lá. Mais uma, por favor. Dez de copas. É literalmente deixar o passado para trás aqui. Deixar uma dor para trás. Os amantes, energia de Gêmeos. Tá? E aqui é como se vocês falassem assim, eu quero trilhar um caminho diferente. O tempo, peixes, e às vezes é só o tempo, ele traz essa premissa de curar alguém aqui. Tá? Temos a temperança com Nietal. Nietal é curas de dores emocionais, dores antigas até. Pode ser que você tenha sofrido uma decepção aqui há bastante tempo. Houve uma desilusão aqui. E, gente, às vezes quando cai a máscara da mentira e a gente vê aquela verdade nua e crua, é dolorido. Nossa, dá até arrepio de imaginar. A dor da desilusão, ela é imensa. Só que é melhor uma verdade dolorida do que o conforto de uma mentira. A mentira não dói, a verdade dói. Mas a gente precisa viver na verdade. Alguém aqui foi realmente escroto, escrota com você. 5 de espadas. Pode ter te enganado, mentido, traído, pode ter te dado um golpe, sei lá. Eu sinto que para alguns aqui esse golpe maior veio da própria família. Que você jamais imaginaria que isso ia acontecer e a pessoa meteu um 5 de espadas aqui na goela de vocês. É tão difícil de ouvir, de digerir essa informação, essa situação, né? Mas, gente, o tempo, ele cura. E eu sinto vocês deixando essa dor pra trás. A gente tem a morte com Ur e Nietal. São vocês colocando aqui uma pedra em cima disso. É vocês matando essa situação. E precisa mesmo. De novo, perdoar, não porque a pessoa merece o perdão, mas porque você merece paz, peixes. Você merece viver, você merece ser feliz. E aqui, quando você perdoa, você se cura e você renasce. Ur também é renascimento. Também é renascimento. Traz essa premissa aqui também, de vocês tendo uma nova vida. Eu tô vendo gente aqui se batizando em igreja, 10 de copas, trazendo essa completude da emoção, de vocês se encontrando com o propósito divino de vocês. Nossa, mas a sua leitura é celta, você vai falar de igreja? Gente, eu vi. Não posso negar. A partir daí é de cada um permanecer assistindo as leituras ou não. Mas tem gente se batizando, tá? Tem gente se iniciando em alguma crença, em alguma coisa. E essa iniciação, vocês deixam aquele peixe para trás e são uma outra pessoa. E que bom que as pessoas encontram um caminho de paz e de cura e de perdão. O que a gente não pode é viver na dor. Entrar para a igreja e agora formatou. Que bom, gente! Agradeçam por pessoas estarem buscando o seu caminho de evolução. O meu não é melhor que o seu, que não é melhor do que o fulano, e tá tudo bem, tá? Vamos com a Veleda Céltica pra gente fechar. Mensagem final para peixes, por favor. Epos, que é o cavalo, que tem muito atrelar com a deusa Epona, né? Mensagem, velocidade, movimento e desbravar. A gente tem esta letra aqui,
parece um F com 3zinho, né? Assim. Se fosse 2, seria Ansus. Então, traz aqui o divino se comunicando com vocês, ajudando vocês no movimento de vocês de vida. E temos aqui esta letra que lembra da Gás na runa. Cira, que é a estrela que fala de saúde, renascimento, cura e regeneração. Falei de cura na leitura de vocês aqui. E, gente, todos nós precisamos buscar a nossa cura. O que a gente não pode é permanecer no âmbito de dor, de sofrimento. Sabe por quê? Porque vocês não merecem isso. Vocês merecem ser felizes na sua totalidade, assim como eu também. Mas alguns sacrifícios são necessários para que a gente consiga alcançar essa paz e essa plenitude que a gente tanto precisa e merece. Tá bom, peixes? Por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.